Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar sistematicamente a Bíblia Sagrada e a gente usa esse guia para estudo. Esse guia também chamado Lição da Escola Sabatina. Para o tema desse trimestre, que começou em janeiro e vai até março, estamos vendo o amor de Deus e a justiça de Deus. Nas semanas passadas, a gente viu que Deus é amor. A gente viu que Deus ama humanamente, visceralmente. Ele ama desde as entranhas. Ele sente em suas vísceras. É um amor de louco. Deus ama como a mãe ama um filhinho. Aliás, ele até disse, eu amo mais, porque ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho que mama, eu jamais me esquecerei de você. Aí na semana anterior nós falamos sobre a origem do mal. Essa semana nós estamos falando sobre o mal ainda e sobre o problema do mal, né? O verso para inculcar essa semana foi: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. O mal é um problema, existe, mas é um problema já solucionado. Nós vimos que Deus, no domingo nós vimos que Deus tem um plano e um dia marcado para findar o mal. Na segunda-feira nós vimos que há muitas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, na perseguição de Jó, muitas coisas ele não sabia. Tudo que ele sabia que Deus era amor, tudo que ele sabia que Deus o amava, tudo que ele sabia que Deus o preservaria, tudo que ele sabia que Deus era digno de adoração. E ele disse, eu morrerei, mas não negarei ao meu Deus Criador. Na terça-feira nós vimos o teísta cético, aquele que sabe que Deus existe, mas não crê. O cristão cético, aquele que sabe que tem fé em Deus, mas não exerce a sua fé. Na quarta-feira nós vimos a defesa do livre-arbítrio. Embora fiquemos tristes, porque houve a queda, houve a predominância do mal na terra, se pudéssemos escolher entre o livre-arbítrio ou sermos robozinhos, acredite, nós escolheríamos ter o livre-arbítrio e ter a possibilidade de errar. Essa possibilidade será sempre eterna, porque o homem ou as criaturas celestiais adorarão a Deus eternamente, mas sempre haverá a possibilidade de abandonar a Deus. Outra coisa, a eternidade de Deus, ela é diferente da nossa eternidade. Deus é eterno em si mesmo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles não têm vida emprestada, eles têm vida neles mesmos. É um mistério que a gente não compreende muito. Mas Jesus Cristo é eterno, sempre foi. O Espírito Santo é eterno, sempre foi. Deus o Pai é eterno, sempre foi.
Ontem nós vimos como conciliar o amor e o mal, não é? Mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Isaías 46, 10. Ele também vê a recompensa prometida aos que depositam a fé em Jesus. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Muito bem, finalmente, para concluir essa lição maravilhosa que estamos tendo, permita-me ler um trechinho de um livro chamado Patriarcas e Profetas, onde a escritora Ellen White, ela fala um pouco sobre a origem do mal. Escuta. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço do amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou a consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Se Deus tivesse destruído Satanás, Deus teria aparecido aos olhos dos anjos, aos olhos dos inúmeros mundos que existem, pareceria que Deus estava sendo injusto, entende? Por isso Deus deu esse tempo para que se manifestasse o anjo do pecado, e Ele dá tempo para que se manifeste o homem do pecado. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras. Essa vai ser um exemplo prático da desobediência a Deus. Um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens quanto sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que Ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer a pena. Está vendo? Por esse escrito, a gente pode imaginar que no céu sempre vai haver a possibilidade de pecar. Sempre vamos ter a opção de pecar. Lembra que Jó fala, os filhos de Deus foram encontrar-se com Deus. Na nossa mente vem a ideia de que todos os filhos de Deus se encontram com Ele no céu. Quem são os seus filhos de Deus? Os representantes de todas as criaturas criadas por Deus. Provavelmente Deus tem mundos habitados por anjos. Provavelmente Deus tem mundo habitado por seres semelhantes talvez a nós. Outros seres, mundos não caídos, pode ser, não sei. E há uma reunião semanal ou mensal, não sei. Então todos os representantes vão a essa reunião. E nessa reunião onde Jó foi sacrificado como representante da terra, não foi Adão, porque ele perdeu a chave da cidade terra. Ele cedeu a Satanás. Então Satanás estava lá, representando os homens. E Deus o provocou, dizendo, viu o meu justo? Satanás disse, ele é seu justo, porque você o cumula de bens. Ele é o homem mais rico da terra, tem um monte de filhos. Deus disse a Satanás, vá lá, teste-o.
só não o mate, tira tudo dele. Satanás foi lá, tirou tudo dele e Jó continuou fiel. Apesar de seus amigos, Zofar, Zofar e Bildade, esses amigos dele o subjugaram, o condenaram. Bom dia, tudo bem? Estou aqui numa live, estou gravando um vídeo. Tá bem? Estou bem, obrigado. Daqui a pouco eu vou aí falar contigo. Tá, você vai. Tá. Desculpa, me distraí com a moça que passou. Então, esses amigos de Jó, eles se uniram, entre aspas, a Satanás para acusar Jó. Eles disseram, você está errado, você pecou. E Jó falou, mas eu estou inocente. Aí Jó começou a fazer um exame de consciência e ele disse, a não ser que Deus esteja cobrando pecado da minha inocência. Será que tem algum pecado da minha juventude que eu não confessei ainda? E ele falou para Deus, eu não sabia que o Senhor estava cobrando esses pecados antigos. Minha mãe dizia, meu filho, menino, quando eu te pegar, eu vou cobrar os novos e os velhos. E aí quando pegava ela falava, tá lembrando daquele dia? E daquele? E Jó falou assim, Deus deve estar me cobrando de pecados passados. Aí ele falou, Deus é terrível, é injusto comigo. Deus me pegou pela garganta que amarrotou a minha roupa. Eu fico imaginando essa cena, imagina. Se Deus nos pegar pela garganta, pelo colarinho, será que vai apenas amarrotar a nossa roupa? E aí Jó lamenta e fala, tenha misericórdia de mim, para de me perseguir. Se pequei, o que fiz contra ti? Aí ele diz a frase célebre que virou o título do nosso canal. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Se você ainda não deu o gostei, dê agora. Se você não gostou, tudo bem. Deu não gostei, compartilha. É um conteúdo simples, mas é feito com muito amor, com muita dedicação. Saudações aos amigos que eu estou conhecendo aqui, inclusive na rua. Pessoas têm passado e me cumprimentado. Tem um amigo muito especial, não vou mencionar o nome dele, mas ele disse que antes de me conhecer, já me conhecia de gravar vídeos na rua. Disse que ele passava perto de casa, porque ele mora perto de casa, e via eu gravando. Se você me vir aí pelas ruas gravando, pare, converse com a gente. É sempre um prazer. E para finalizar, para concluir, vamos concluir com algumas perguntas para pensar um pouco, não é? Primeiro, Teodiceia é a tentativa de explicar por que Deus permitiria a existência do mal, mas não é a tentativa de explicar ou justificar o mal. Imagine que alguém chegue ao céu e diga, Jesus, agora entendo porque minha família foi torturada e morta na minha frente. Agora tudo faz sentido. Obrigado, Jesus. Isso seria um absurdo. Como entender que é Deus e não o mal, no fim, será vindicado? Vamos ver isso na lição 9. Segundo, aprendemos um termo novo, não é? Teodiceia, a tentativa de explicar Deus, explicar por que Deus permite a existência do mal, mas não a tentativa de explicar ou justificar o mal. O mal não tem justificativa. Teodiceia pretende explicar por que existe o mal, mas não justificar o mal. O mal não tem justificativa para existir. Satanás não tem justificativa para ter se revoltado contra Deus. Os 3 bilhões de anjos que se revoltaram não têm justificativa para se revoltar contra Deus.
Segunda questão. Você já foi tentado a pensar que não existe explicação para o sofrimento? O reconhecimento de Jó, de que tinha falado de coisas que não entendia, Jó 4, 42, 3, lança luz sobre a nossa condição? O que você acha? Escreve aí nos comentários. Eu acho que sim. A experiência de Jó nos mostra que não podemos cometer o mesmo erro de Jó, porque Jó, embora inocente, cometeu o equívoco de atribuir a Deus obra que não era de Deus. Toda obra má não é de Deus, a morte não é de Deus, o pecado não é de Deus, é o homem quem comete, instigado por Satanás. Deus é todo bondade, Deus é todo amor, Deus é todo virtude. Então, a Teodiceia, ela vem tentar explicar o mal. Mas ela enfatiza que Deus não é responsável pela origem do mal. Ele apenas permite que o mal exista para que todos, anjos e homens, percebam que o mal é ruim, que se revoltar contra Deus trará consequências ruins, como a morte e a destruição. Inclusive de inocentes. Crianças inocentes estão morrendo por causa da transgressão e de suas consequências. Eu espero que vocês tenham ficado contentes nessa semana, porque essa lição foi bem esclarecedora. Aos meus amigos enlutados, tem 2 amigos aqui, eu não pedi para mencioná-los, mas teve um que apareceu no vídeo, o irmãozinho Francisco, perdeu a esposa faz 2, 3 meses. Tem um amigo também, você, Jota, perdeu seu querido pai, está triste. Eu conheço a sua dor, meu filho. Eu conheço a sua dor, meu amigo José. Francisco de Assis. Eu também passei por essa dor faz 1 ano. É um vazio profundo e permanente. Mas conquanto eu tenha ficado revoltado, não é contra Deus que eu me revoltei. É contra o mal, é contra Satanás. Ele não gosta de ver ninguém feliz. Mas a lição tentou explicar isso. Nós temos que nos apegar a Deus, apesar das misérias. E não podemos, como Jó fez, culpar a Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te conforte o seu coração. Quando você perder um ente querido, ou passar por alguma dificuldade, perdeu o emprego, não sei, o marido foi embora, a mulher te abandonou, o seu pai te expulsou de casa, não sei. Não atribua a Deus essa maldade. Essa maldade está no coração humano, foi pregada no Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa maldade nasceu misteriosamente no coração de Satanás, um anjo muito bom que vivia no céu e começou a espalhar mentiras sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. 1/3 parte dos anjos, 3 bilhões. Nós chegamos à conclusão de que possivelmente existisse 3 bilhões, pode ser muito mais, mas só para fazer a conta que é certinho. Então a Bíblia diz que 1/3 se desviou de Deus, 1/3 seria 3 bilhões. Mas a boa notícia é que 2/3, 6 bilhões, ficaram fiéis. Quiçá a nossa Terra, com 9 bilhões de habitantes, possa ter pelo menos 1/3 aderindo a Jesus Cristo, o vigia das pessoas, a Deus Pai, o Criador, a Deus o Espírito Santo. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas